Bom dia! Como fazemos todos os domingos pela manhã, vamos realizar o nosso Evangelho, aqui através do canal dos Tarefeiros pelo YouTube. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e venho lhe convidar para podermos realizar este Evangelho de amor, de muita instrução. Mas antes disto, eu gostaria de estar passando para vocês alguns recadinhos sobre a nossa casa. A Casa dos Tarefeiros já se encontra aberta para atendimentos presenciais. Ligue lá, pois já está sendo mostrado para vocês através do nosso vídeo os telefones, o endereço. Agende, participe, se programe, entre em contato conosco para que possamos te auxiliar. Teremos um enorme prazer em auxiliá-los. Como sabemos, temos que termos cuidado nesse momento em que estamos vivendo. Por isso, na nossa casa, se faz necessário o uso da máscara. Portanto, meu irmão e minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa casa, hoje e sempre. E é assim que eu vou pedindo licença a você para ir adentrando ao seu lar, pedindo a você que nesse instante você possa relaxar, acalmar o seu coração, e simplesmente deixar fluir esse sentimento tão simples e tão oportuno, que é o amor, a gratidão. Que você possa abrir as suas portas, as suas janelas e convidar o nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, aos seus mentores e todas essas entidades de pura luz, como o Dr. Antônio, com a Casa dos Tarefeiros, aos nossos doutores espirituais, para que eles já possam ir adentrando e se aconchegando, e que esses irmãos que fazem a limpeza e a higienização do ambiente já possam estar observando cada cantinho do nosso lar, retirando todas as projeções, formas de pensamento, os miasmas, a desarmonia, a doença, a dor, e recolocando no lugar de tudo isso a alegria, a imensidão de toda a existência eterna que temos, a confiança, a saúde plena, tanto mental como física, que eles possam já ir colocando em cada irmão que vive conosco toda a simplicidade e uma cúpula de proteção e de amparo, para que possamos assim estarmos recebendo neste instante todas as instruções ou até mesmo todo o envolvimento que o plano maior tem nos passado diariamente, para que possamos assimilar com clareza todo o preceito da nossa evolução e das nossas conquistas. E é assim, com a permissão desse plano maior e de toda a cúpula da nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre foi muito solicitado e hoje em dia, com certeza, é muito mais. Falaremos sobre o respeito. Pois bem, o respeito, todos nós sabemos, que é tratar o outro com a atenção que ele merece. É considerar que ele é um ser humano e tem direito de guiar sua própria vida. Respeito é se colocar no lugar do outro e tentar enxergar um pouco a vida pela sua ótica. Respeito é tratar a maturidade, as diferenças, sem nos chocar com elas. Respeito é reconhecer que todos somos diferentes e que é na diferença onde reside o nosso desenvolvimento e nosso amadurecimento. Também sabemos que o respeito é um direito básico de todo indivíduo. Não podemos ser seletivos aos nossos irmãos. Às vezes, por não gostarmos de alguém, deixamos de ser, ou melhor, de ter consideração por ela. Mas o respeito ela sempre merecerá. Não importa suas opiniões, suas atitudes,
Assim é o que diz amar ao próximo como a si mesmo, conforme o capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos fala no parágrafo 2. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois essa é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostareis que eles vos tratassem. Sabemos também que muitas vezes o respeito ele tem que ser conquistado, pois temos que nos dar o respeito para que possamos tê-lo. Mas até que ponto o respeito alheio corresponde ao nosso respeito? Até que ponto a visão que ele está tendo de determinadas situações é igual à nossa? O que importa? O importante é que cada um tem um grau de evolução e está vivendo de acordo com aquilo que está prevenindo ou, propriamente dito, está programando para se evoluir. Por isso, o respeito se faz necessário independentemente da situação pela qual ele está vivendo. Sabemos também que por sermos eternos e vivemos numa vida de reencarnação após reencarnação, temos muita consciência de tudo que nos passa, de tudo que nos acontece, pois podemos ter muitos estudos no momento atual, como também podemos não ter estudo nenhum, mas isso não significa que não dependemos uns dos outros para podermos aprender e amadurecer a nossa existência. Por isso mesmo eu acredito que o respeito se faça presente em todos os momentos. Até mesmo num simples bom dia, deve ser dado com muito amor e com muito carinho, independentemente de quem está à sua frente. Mesmo que você não a conheça, ou até que você conheça profundamente. Como diz o Livro dos Espíritos, Lei da Igualdade, no capítulo 9, na pergunta 803, que todos os homens são iguais diante de Deus? E a resposta, sim, todos tendem um mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes dizeis, o sol nasce para todos, e dizeis ainda uma verdade maior, e a mais geral do que pensais. Pois todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores, e o corpo rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus. E assim nós vamos um pouquinho mais para frente desse mesmo livro, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, na pergunta 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? E a resposta é a seguinte: sim, é a primeira de todas e a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa das represárias, e isso gera perturbação e confusão em vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Portanto, conseguimos entender que o respeito ao próximo não lhe é ser indiferente, é procurar vê-lo no interior do seu ser. No Espiritismo, bem entendido, como ciência, filosofia e religião, nos mostra que quanto mais o ser humano sabe, melhor compreende os comportamentos humanos e suas fraquezas. Por isso mesmo, temos sempre que ter uma observação e temos que ter sempre um atento em tudo aquilo que nos cerca. Assim como respeitamos todos os nossos irmãos,
Temos que respeitar essa grandiosidade que é o nosso grande planeta. Respeitar toda a natureza que Deus nos deu, pois Ele nos deu toda a oportunidade de vivenciarmos num lugar apropriado para a nossa evolução. Se nós pararmos para observar como surge uma pequena planta, um cantar de um pássaro, os rios como correm, tudo segue com a perfeição do nosso Criador, no respeito mútuo de quando aqui é dia, do outro lado é a noite, de quando aqui é verão, aquele calor, aquele sol, do outro lado se faz o frio, pois tudo tem um tempo, tudo tem uma determinada forma de agir, para que possamos ter o respeito e todas as oportunidades que nos são necessárias para a nossa evolução. E assim, vamos um pouquinho mais além. Temos que respeitar os outros como a si mesmo, isso nós já sabemos. Mas a pergunta é: você se respeita? Você respeita seus limites? E é o que o Dr. Antônio nos fala em seu livro Acordando o Teu Lado Bom. Vamos a ele. Sentimento que se exige dos outros para ser merecido tem que ser recíproco. Se respeite e respeite aos outros para ser respeitado. Aprenda. Compreenda seus limites. É um sentimento que você tem que ter por você e para com os outros. Aprenda a aceitar seus limites. Reconcilie-se com você mesmo. Encontre-se. Já ouvi muito esta frase, que não podemos doar ou sentir algo que ainda não sabemos lidar, pois o respeito com nossas limitações, ela deve ser levada ao mais alto nível de comprometimento com a nossa confiança e amor a si mesmo, pois sem isso, como podemos ter aceitação para o encorajamento da nossa evolução e vivermos em sociedade? O nosso respeito, isto é, o alto amor para conosco, é constituído por nossa aceitação em favor dos valores, nos libertando da ignorância e viver em paz de espírito que tanto precisamos ter. A falta de respeito para conosco muitas vezes nos decorre, geralmente, por conflitos de uma infância mal amada, de frustrações, talvez projetos que não se consumaram, surgindo assim a insegurança, até mesmo a aparência, nos reverte a esses sentimentos de autorrespeito para com o nosso ser. O nosso respeito, este amor para conosco, ele tem que ser muito conscientemente exercido no momento em que possamos nos enxergar os enganos, os desejos infundados, e adquirirmos o poder de criar oportunidades para corrigi-los. A nossa autoanálise em nós é muito difícil, mas ela não é impossível. Se compreendendo a existência terrena, a pessoa, para despertar para o amor a si mesmo, confia sem a inquietação e serve sem a humilhação. Pois sabemos que hoje em dia temos um bombardeio de motivações e de situações que nos revertem a não termos a consciência plena do que é certo ou do que é errado. Sabemos apenas que colocam regras e oposições à nossa frente e pelo qual muitas vezes estamos fazendo por uma questão de obrigação e não por uma questão de respeito às suas opiniões,
as suas atitudes, a sua forma que você foi criado e principalmente pelas leis divinas. O respeito para si mesmo, ela deve prevalecer sempre. Não é porque nós não aceitamos determinadas coisas que nós não temos que respeitá-la. Temos sim que compartilhar e vivenciar tudo que está à nossa volta. Mas isso não significa que temos que compactuar com certas atitudes, com certas formas de agir, com certas falas, pois tudo nos leva a crer que somos individualistas, mas, na verdade, um complementa o outro. O que seria de um grande executivo se não fosse aquele que fizesse e que construísse o seu grande prédio ou a sua empresa? O que seria de nós ao tomarmos o nosso cafezinho nos nossos locais de trabalho se não houvesse aquele que construiu uma máquina de fazer café ou até mesmo aquela pessoa que nos serve numa xícara de café? Portanto, o respeito se faz presente em todos os momentos, em todos os sentidos, e as oportunidades nos surgem. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento de luz e de muito amor, eu convido você a refletir sobre respeito, sobre gratidão, sobre amorosidade para com o próximo, sobre aceitação e tudo mais que nos eleva, sempre ligando e sempre nos envolvendo nas memórias que nós temos embutidas dentro de nós e por todos os exemplos que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pois não existe respeito maior do que a espiritualidade para conosco, pois ela nos permite andarmos com os nossos passos, lentos, vagarosos, apressados, mas ela nos permite, ela respeita os nossos limites, ela sabe até onde podemos ir, aonde podemos chegar, ela confia em nós e nós temos que respeitá-los, pois eles estão nos respeitando. Por isso, agora nesse instante de muita luz, vamos fechar os nossos olhos. Respire profundamente e agradeça a você próprio por todas as suas imperfeições, sim, pelas suas imperfeições, por tudo aquilo que você tentou realizar e não conseguiu, mas que você aprendeu. Você aprendeu até que ponto você pode ir, pois você tentou e talvez você tenha conseguido, ou até mesmo encontrado um outro caminho para uma outra determinada situação ainda melhor do que aquela que você imaginou para você. Vamos agradecendo por toda a oportunidade que todas as manhãs nós temos de acordar e observar toda essa grandiosidade do nosso Criador, a natureza em si, que é perfeita. Vamos agradecendo ao plano maior por ele nos dar toda essa assistência quando nós estamos acambrunhados, desanimados, e que ele nos dá aquele raiar de dia que nos engrandece. Vamos sim pedindo pelos nossos irmãos, amigos, inimigos, por todos os nossos parentes, seja eles distantes ou não, seja todos eles encarnados ou desencarnados, muita paz, muito respeito, muito carinho para com eles, no sentido deles terem bastante plenitude na paz interior, na sua autoaceitação, no seu respeito mútuo,
nas alegrias que eles devem viver sempre, que todas as dores, que todas as doenças, seja ela do corpo, da alma, possam ser retiradas. Que o respeito possa prevalecer sempre, dele se respeitar, dele amar a si próprio. Vamos pedir que esta semana seja uma semana iluminada para todos. Vamos pedindo para grandes irmãos da espiritualidade que nos mostre, que nos dê pelo menos um pequeno sinal de que estamos tentando entrar no caminho certo do bem e da luz, que estamos assim almejando sempre o melhor, com muito respeito a todos. E é assim, meu irmão e minha irmã, vamos pedindo pela água, que já está sobre a mesa num copo com água, ou no seu jarro com água, não importa, que eles coloquem ali toda a medicação necessária para que possamos estar bem conosco mesmo, que a nossa mente possa ter não apenas ideias, mas a sabedoria do entendimento, do real valor, do respeito. E assim, com a permissão do plano maior e de toda a espiritualidade, eu vou agradecendo por mais este Evangelho e vamos dando por encerrado esse nosso bate-papo. Que assim seja, graças a Deus.